E aí galera do canal Futeversal, vamos aqui reagir a mais um vídeo de futebol, de mais um canal de futebol. E o nome do vídeo é Como Florentino Pérez Transformou o Real Madrid. Esse vídeo é do canal Fute11v11. Vamos lá, vamos começar. Por mais que seja ídolo do seu clube, o jogador vai, o clube fica, a história fica e necessita sempre de renovação para que continue sendo. Por mais que seja ídolo do seu clube, o jogador vai, o clube fica, a história fica e necessita sempre de renovação para que continue sendo escrito. E isso Florentino Pérez entende como nenhum outro dirigente do futebol, seja no passado, no presente ou no futuro. E o resultado é o presente do clube. Mesmo após anos de glórias, investimentos, marketing altíssimos, o clube ainda se mantém relevante em todos os aspectos midiáticos e ainda é o principal ponto de interesse de todos os jogadores do clube. Tendo em seu elenco principal um time composto em sua grande maioria por jovens de 20 e 26 anos, o que mantém a esperança de que o clube se manterá na elite do futebol europeu, disputando títulos por no mínimo mais uma década. Como o Florentino Pérez fez isso? Embarca nessa comigo até o final que você vai ver. Florentino já atuou como político, engenheiro e atua até hoje como empresário, dirigindo o maior clube do mundo. A sua influência vai muito além do campo de jogo. A empreitada do Florentino Pérez começou em 1995, ano em que disputou pela primeira vez a presidência do Real Madrid, mas acabou perdendo. E o ano que eu nasci, inclusive, né? 95. Eleição para Ramon Mendoza. Em 2000, nas novas eleições do Real, Florentino iniciou sua campanha com uma promessa pesada e, até aquele momento, praticamente impossível: tirar Luís Figo do Barcelona. Ele dizia com todas as letras: caso houvesse as eleições e ele torne presidente do Real Madrid, Luís Figo jogará no Santiago Bernabéu, vestindo o branco do Real. Com uma promessa desse tamanho, era quase impossível para qualquer outro candidato fazer frente a Florentino, que o levou a finalmente ser presidente do Real Madrid, pelo seu primeiro mandato, que foi de 2000 até 2006. Durante esse período, o clube venceu duas ligas nacionais, na temporada 2001 e 2002-2003, além de conquistar a Champions League de 2002. Títulos esses que deram respaldo e o retorno financeiro que o Pérez precisava para pôr em prática sua verdadeira ambição e a ideia desde que assumiu a presidência: transformar o Real Madrid em uma das maiores marcas do mundo, que deu início ao projeto Galácticos. E o resto é história. Cumprindo sua promessa, o Real Madrid sacramenta a transferência de Luís Figo do Barcelona para o Real Madrid pela bagatela. Cara, essa transferência aí do Figo do Barça pro Real foi uma das transferências mais polêmicas que teve no futebol até hoje, né? Tanto é que hoje o Figo é persona não grata lá tá pros lados do Barcelona, né? A torcida do Barcelona não quer ver o Figo nem pintado lá no Camp Nou, no estádio do Barça. E no primeiro clássico, depois que o Figo se transferiu do Barcelona pro Real, jogaram a cabeça de porco no gramado, poderia cobrar um escanteio. Eu soube dessa história, essa história é bem antiga, né? Foi o primeiro jogo, o primeiro clássico, né, que o Figo disputou pelo Real Madrid contra o ex-time dele, né, o Barcelona. E aí quando ele foi cobrar um escanteio, a torcida do Barça jogou uma cabeça de porco no campo, perto dele, né? Então essas aí são as causas do futebol, né? São as peculiaridades do futebol, né? Futebol e seus causos aí, né? E aí o Figo se transfere pro Real e forma o time dos Galácticos, né? Que o Florentino Pérez tanto prometeu para a torcida do Real Madrid. E aí o Florentino Pérez contrata o Figo, né? O Figo vai pro Real. Aí o Florentino contrata o Zidane também, o Beckham, o Ronaldo Fenômeno. E aí montava o famoso time dos Galácticos, né? De 60 milhões de euros, se tornando até aquele momento a transferência mais cara da história do futebol, que só seria superada pelo próprio Real Madrid um ano depois com a contratação de Zinedine Zidane, em 2001, por 77 milhões de euros. Avançando o projeto Galácticos, e aí o Florentino contrata o Zidane da Juventus, né? O Zidane vinha de temporadas espetaculares na Juventus, né? E o Florentino contrata o Zidane. E depois contrata o Beckham também, do Manchester United, né? Contrata o Ronaldo Fenômeno também, da Inter de Milão, né, se eu não me engano. E aí
Florentino Pérez montou o time dos Galácticos, né, do Real Madrid. Então, o Ronaldo Fenômeno, Zinedine Zidane, Luís Figo, David Beckham e muitos outros craques. A ideia de Florentino Pérez pode parecer simples hoje em dia, mas para a época era algo muito à frente do seu tempo. Ele percebeu que o público geral que assiste futebol não assistia mais somente para torcer pelo seu clube de coração. O esporte já era uma máquina de fazer dinheiro naquele tempo, precisando somente da gestão correta para fazer acontecer. E ao juntar os melhores jogadores do mundo e de nacionalidades diferentes, Pérez conseguiu o que era sua intenção desde o começo: tornar o Real Madrid uma das maiores marcas mundialmente falando. Brasileiros viam os jogos do Real porque amavam o futebol e queriam ver todos aqueles craques reunidos e principalmente acompanhar a carreira do Ronaldo, que na época era um dos melhores do mundo e o melhor brasileiro em atividade. O mesmo para os franceses, que idolatravam Zidane, os ingleses com Beckham e assim por diante. E os portugueses com o Figo, né? E nessa época aí também estava o Cristiano Ronaldo já no começo da carreira, né? Claro que o Cristiano não tinha explodido como ele explodiu mais tarde, né, na carreira dele. Mas nessa época aí, dos Galácticos, do Real, o Cristiano Ronaldo já estava começando a carreira dele, né, dando os primeiros passos dele como jogador de futebol, né. O projeto Galácticos, esportivamente, não tenha sido tudo o que se esperava, já que o time não conquistou Liga dos Campeões, mesmo com todos esses craques, o legado foi positivo para a imagem do clube. Um dos pontos negativos foi que esse time dos Galácticos aí do Real não ganhou a Liga dos Campeões, né. Isso é falado até hoje, né. Isso é muito criticado no Real Madrid, na gestão do Florentino Pérez, né. Toda a sua fama ao redor do mundo, elevando as receitas de transmissão, já que o mundo todo queria assistir a todos esses craques juntos, o que consequentemente também eleva muito as receitas de marketing, já que as maiores empresas do mundo gostariam de ver seus nomes estampados na luz do Real Madrid. Tudo caminhava como planejado. O escudo do Real Madrid já rodava o mundo inteiro com camisas vendidas nunca antes no clube havia feito, gerando receitas absurdas e toda a mídia que Pérez planejava desde que prometeu tirar Figo do Barcelona com sua promessa de campanha. Em 2006, Florentino decide abandonar o cargo, também com todo o sucesso esportivo e comercial, deixando então Ramon Calderón como seu sucessor, mas não antes de realizar a janela de transferência da temporada 2005-2006, contratando. E ele contrata um jogador que futuramente ia se tornar uma lenda do Real, né? Contrataria o Sérgio Ramos, né? Ele contrataria o Sérgio Ramos, tiraria ele lá do Sevilha. E aí o Sérgio Ramos ia jogar por várias e várias temporadas no Real. Ia ser multicampeão com o Real, né? Ganhar a Liga dos Campeões, ganhar o Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Mundial de Clubes. Uma jovem promessa queria se tornar o capitão da segunda era de ouro europeia. Isso sem falar que o Sérgio Ramos ia ganhar a Eurocopa e Copa do Mundo com a seleção da Espanha, né? O lendário camisa 4, Sérgio Ramos. Nesses 3 anos que Florentino Pérez deixou a presidência, o Real Madrid não conquistou nenhuma Liga dos Campeões e perdeu um pouco de sua força no cenário nacional e mundial, fazendo então com que Florentino volte à presidência do clube em 2009, dessa vez com uma visão de aliar o funcionamento da marca Real Madrid no presente, com a visão de se construir um projeto também para o futuro, tornando possível que o clube seja uma potência mundial, curto e longo prazo. E já em 2009, no seu primeiro ano do segundo mandato, Florentino mais uma vez realiza uma das maiores janelas de transferência da história, com as contratações de Kaká por 67 milhões de euros, Xabi Alonso por 34 milhões de euros, Benzema por 35 milhões de euros e o fucking Cristiano Ronaldo por 94 milhões de euros. Dando isso então que seria a segunda era de ouro europeia do Real Madrid, mas nem mesmo. E aí quando o Florentino Pérez volta, né, em 2009, como ele falou aí no vídeo, o Florentino dá início ao novo projeto dele, dos Novos Galácticos, né? Seriam os Galácticos 2.0, né? Que aí o Florentino Pérez contrata o Kaká, contrata o Xabi Alonso, contrata o Benzema e contrataria depois, por fim, a cereja do bolo, que é o Cristiano Ronaldo, né? O Florentino Pérez contrataria ele do Manchester United. E nisso o Cristiano já vinha pro Real Madrid com um gabarito, né, que ele criou com a estrela que ele criou, né, porque ele já vinha pro Real Madrid campeão da Liga dos Campeões pelo Manchester United, né, lá na temporada 2007-2008.
Inclusive ele perde a cobrança dele na disputa de pênalti, né? Lá da final, que é entre Manchester United e Chelsea. O Cristiano Ronaldo perde o pênalti na disputa de pênalti. Mas mesmo assim o Manchester United derrota o Chelsea nos pênaltis e se consagra, né, campeão da Liga dos Campeões dessa temporada aí, de 2007-2008. E o Cristiano já chega no Real campeão de tudo, né? Pelo Manchester United. Sendo campeão de tudo pelo Manchester, né? Ganhando a Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, ganhando o Mundial de Clubes. E o Cristiano chegaria no Real como a cereja do bolo, né? Desse projeto aí dos Galácticos aí, dos Novos Galácticos. Criado pelo Florentino Pérez. Idealizado, né, pelo Florentino Pérez. O Florentino poderia imaginar o tamanho do seu acerto com a contratação de CR7, que naquele momento já era campeão da Champions League e atual bola de ouro. O casamento Real Madrid mais CR7 foi algo... E o Cristiano já vinha ganhando a bola de ouro, como ele falou no vídeo, né? Ele ganhou a bola de ouro pela primeira vez em 2008. Ele ganhou o prêmio de melhor do mundo em 2008, pela primeira vez na carreira dele. Jogando ainda pelo Manchester United, né? Histórico para o futebol mundial, deixando momentos icônicos e quebrando recordes em todas as competições, principalmente na Liga dos Campeões. Cara, esse gol dele contra a Juventus pelo Real Madrid acho que foi o gol dele mais bonito da passagem dele pelo Real. Que ele dá tipo uma bicicleta, né? Ele acerta um golaço. Algo que demorou um pouco mais do que esperado para se tornar realidade, esportivamente falando. Esse gol dele de bicicleta foi pela Liga dos Campeões de 2017. Esse gol dele de bicicleta foi pela Liga dos Campeões da temporada 2017-2018. Foi na semifinal, Real Madrid e Juventus. Que o Real ganhou esse jogo aí lá na casa da Juventus, né? Ele fez esse golaço aí de bicicleta, o Cristiano. O Cristiano fez esse golaço de bicicleta, o Real acabou ganhando esse jogo por 3-0. E aí no jogo da volta, no Bernabéu, quase que o Real é eliminado em casa pela Juventus, né? A Juventus abriu 3-0, chegou até a reverter o placar da ida, tinha sido 3-0 com o Real. E aí o Real Madrid até faz um gol de pênalti com o Cristiano Ronaldo num lance bem discutível, né? Que a Juventus ficou reclamando bastante se realmente houve pênalti nesse lance, que eu lembro. E aí o jogo terminou 3-1. O Real acabou classificando com esse gol de pênalti aí no Bernabéu. O Real foi para a final, enfrentou o Liverpool na final e ganhou do Liverpool na final por 3-1, com o Bale arrebentando lá no final. E aí essa conquista consagraria o Real Madrid tricampeão de forma seguida da Champions League. Já que o Real Madrid só voltou a conquistar a Champions em 2014, 12 anos depois do seu último título em 2002, que também havia sido na gestão de Pérez. Porém, durante esse processo de 2009 até a conquista em 2014, alguns jogadores que viriam se tornar lendas do clube foram chegando, todos esses sendo contratados na gestão de Florentino. Talvez você já tenha ouvido falar de algum desses. Na janela de 2010 e 2011 vieram Ozil e Di Maria. Na janela 11-12, Rafael Varane. Na janela 12-13, um tal de Luka Modric. Dizem que esse aí jogou um pouco de bola por lá. 13-14. E não foi pouco não, ó, jogou muita bola o Modric. Ele com o Toni Kroos e o Casemiro fizeram uma das melhores trincas de meio campo da história, né? Pra mim ele tá no mesmo patamar de Xavi, Iniesta e o Busquets, Sérgio Busquets, lá na época do Barça, né, no auge do Barça. Pra mim, essas duas trincas de meio campo do Real e do Barça, pra mim estão no mesmo patamar. As duas são lendárias pra mim. Rose, Garafleio, Isco, Carvajal e uma jovem promessa brasileira, um tal de Casemiro, formando então o Real Madrid campeão da La Décima em 2014, sendo então os 11 iniciais: Cacilha no gol, Sérgio Ramos e Varane na zaga, Carvajal e Coentão nas laterais. Meu, interessante que o Casemiro chegou no Real nessa temporada aí, 2013-2014,
E ele é emprestado pro Porto, né? E aí depois o Casemiro volta, né? Fica uma temporada, se não me engano, o Casemiro emprestado no Porto. O Casemiro, depois que o Real compra ele, né? Ele fica uma temporada emprestado pro Porto, que é a temporada 2014-2015. E aí o Casemiro volta pro Real na temporada 2015-2016 e aí ele deslancha na carreira dele, né, no Real e vira esse Casemiro que a gente conhece, né? Ganhou tudo com o Real lá, junto com o Toni Kroos e o Modric, naquela trinca de meio campo histórica lá do Real. Ganhou tudo com o Real, ganhou Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Mundial de Clubes. E vira esse jogadoraço que ele é. E aí deslancha na carreira dele, né? Kedira, Modric, Di Maria no meio, Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo no ataque. Sendo desses 11 todas as contratações feitas por Florentino Pérez. E dessa vez, o Real Madrid aliava o marketing e toda a mídia gerada pelos seus jogadores, principalmente por Cristiano Ronaldo, que protagonizava ano após ano um duelo com o Lionel Messi, com a conquista de títulos importantíssimos em sequência, dominando o futebol europeu. O grande embate dessa época era o Cristiano Ronaldo contra o Messi, né? O Cristiano Ronaldo jogando pelo Real Madrid e o Messi jogando pelo Barça, né? No Barcelona. Esse é o nome dos principais marcos, gerando receitas e acumulando um caixa absurdo para os padrões do futebol sem apoio do Qatar. O El Clássico crescia cada vez mais, jogo após jogo, ano após ano, graças ao embate de dois dos maiores jogadores da história. Futebol sem apoio do Qatar. O El Clássico crescia com a conquista de títulos importantíssimos em sequência, dominando o futebol europeu e sendo um dos principais marcos, gerando receitas e acumulando um caixa absurdo para os padrões do futebol sem apoio do Qatar. O El Clássico crescia cada vez mais, jogo após jogo, ano após ano, graças ao embate de dois dos maiores jogadores da história, CR7 e Messi, que gerava ainda mais visibilidade ao Real e ao Barça, potencializando o futebol espanhol e elevando a cifra nunca antes vista no esporte, superando então a liga italiana que dominava o meio de marketing e as competições com os melhores jogadores. Eis então o Chico. Cara, eu lembro que era muito gostoso assistir Real e Barça nessa época aí, né? E cada um defendia um lado, né? Tanto o Cristiano defendia o Real como o Messi defendia o Barça, né? Era muito legal, cara. No ano de 2016, o Florentino Pérez tomou uma decisão que mudaria mais uma vez o patamar do clube da era moderna. A contratação de Zinedine Zidane para ser o técnico do Real Madrid, após ser auxiliar técnico de Carlo Ancelotti durante a conquista da Champions 2014. E que, curiosamente, o Zidane também acaba ganhando tudo. Tudo no comando do Real, né? O Zidane ganha a Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, ganha tudo pelo Real. Ganha Mundial de Clubes também pelo Real. Os efeitos foram imediatos, já que no intervalo da temporada 15-16 até a temporada 18-19, o Real Madrid e Zidane conquistou a La Liga, Supercopa da Espanha, 3 vezes consecutivas a Liga dos Campeões, Supercopa da UEFA de 2016 e 2017 e o Mundial de Clubes de 2016 e 2017, elevando o patamar do clube para um nível não visto desde os tempos de Stefano, com a conquista de 3 Champions seguidas, fazendo com que a marca Real Madrid seja ainda mais valorizada no mundo inteiro, gerando uma alta valorização de todos os seus jogadores e principalmente mantendo viva a vontade de qualquer jogador de futebol que quer jogar no maior clube. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a... Com os cofres lotados após diversas conquistas, vendas de camisas e artigos como nunca antes, explorando a imagem de Cristiano Ronaldo e dos outros jogadores, o Florentino poderia sim ter aceitado renovar com o Cristiano pelo tempo exigido pelo atleta. Mas não é assim que as coisas funcionam, compadre. Quem manda no clube é ele, e sempre será ele, enquanto ele estiver no comando. E assim foi. O Real Madrid vem de CR7 na Juventus, após 4 Champions League e 4 bolas de ouro conquistadas pelo Gasco com a camisa do clube. E mais, mesmo após quase 10 anos de clube... Essa saída do Cristiano do Real, ele foi vendido para a Juventus, né? Foi no final da temporada 2017-2018. Por isso que o Real conquista a Liga dos Campeões, né, nessa temporada. O Florentino decide vender o Cristiano Ronaldo para a Juventus. E aí o Cristiano vai para a Juventus e joga a temporada 2018-2019 pela Juventus. Mas aí ele não rende. Mas aí o Cristiano Ronaldo não rende na Juventus o que ele rendeu no Real, né? E no Manchester também. Mais lá para trás, no passado, né?
Real ainda o vendeu por 117 milhões de euros, superando os 94 milhões que foram investidos no jogador lá em 2009. O mesmo também é feito com o Sérgio Ramos, que era capitão do clube, Marcelo, que também é um torcedor do clube e capitão, e até mesmo o Casemiro, que ainda não tinha idade tão avançada, mas convidou por sair e o Real não desfrutou. Resumindo, mesmo após usufruir de todo o auge do jogador, seja em mídia, títulos, números e desempenho por 10 anos, o Real de Florentino Pérez ainda consegue vender o jogador por um valor acima do que foi pago. Com o dinheiro das vendas e dos títulos, Florentino inicia o que seria até então o projeto atual do clube, a reforma do Santiago Bernabéu. Com um custo até agora de 892,7 milhões de euros, convertendo para 4,8 bilhões de reais, sendo financiado pelo Real Madrid por 30 anos. A ideia do mandatário é transformar o estádio no mais tecnológico do mundo, possuindo grama retrátil e sistema de irrigação no subsolo. O estádio poderá servir de palco para shows de música, outros tipos de esporte, graças à possibilidade da grama retrátil, além de possuir área para visitas de turistas e camarotes no clube, que é de mais avançado na atualidade. Como diz o próprio Marcelo Beckler, jornalista brasileiro da TNT que cobre Barcelona na Espanha, maior rival do Real Madrid, será uma máquina de imprimir dinheiro. E após isso, Florentino Pérez mais uma vez muda o perfil de contratações do clube, visando investir menos em estrelas já consagradas e apostando em novos talentos, principalmente brasileiros, como Vinícius Júnior, Rodrigo e agora ele. Muito disso parte do ego do Florentino, que não aceitou até hoje o fato de ter perdido a contratação de Neymar para o Barcelona. O que também dá certo, né? Essa nova política que o Florentino Pérez adota com o Real Madrid. Tanto o Vini Júnior, o Rodrigo e agora mais recentemente o Endrick, né? Aí o Florentino adota essa política e continua trazendo títulos pro Real, né? Porque o Real já ganhou a Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, já com esses jogadores mais jovens e menos consagrados já no elenco, né? O garoto já havia até mesmo conhecido o Bernabéu quando era criança. Agora, qualquer moleque brasileiro que dê 3 toques de uma bola para algum clube, Florentino faz questão de comprar antes que qualquer outro clube tome a frente. E mesmo nessa fase de reforma do Bernabéu, o Real Madrid investiu pesado em uma estrela belga, Eden Hazard, por 115 milhões de euros. Provando que nem sempre dá certo o investimento em estrelas, assim como foi com o CR7. É porque o Hazard flopou no Real Madrid, né? Flopou. Vinha de temporada assim espetaculares no Chelsea, né? Ganhou a Europa League com o Chelsea na última temporada dele. E ele chega com grife pro Real, né? Mas ele não rende o que ele rendeu no Chelsea. Ele não rende a mesma coisa que ele tinha rendido antes no Chelsea, no Real Madrid. Hazard foi motivo de piada no Real Madrid, além de que foi ofuscado pelo futebol de Vini Júnior, que acabou sendo titular da posição e sendo peça primordial para a conquista de mais uma Champions League na temporada 21-22. Levando então Florentino Pérez a ser o único ao lado de Santiago Bernabéu com 6 títulos de Champions League conquistados como presidente do clube. O fato curioso é que em 2021, quando o Vini ainda era muito criticado e ainda não havia ganhado os títulos gigantescos que ganhou no Real, Florentino foi perguntado em uma entrevista sobre a possibilidade de vender o brasileiro para o PSG ou envolveu em uma possível troca por Mbappé. E a resposta foi essa: a Vinicius no se vende, Vinicius no. Yo digo, a ver si el PSG dice para hablar de Mbappé, pero como le gusta a Vinicius, a Leonardo, diga, métame usted aquí en la negociación a Vinicius, no se toca. Deixa a troca. E aí, será que o velho entende da pelota? Em 2021. E curiosamente os dois hoje estão jogando junto, né? Porque o Real contrata o Mbappé, né? Contratou no começo da temporada passada e hoje os dois estão jogando junto, o Vini Júnior e o Mbappé. O Florentino teve supostos áudios vazados pela imprensa espanhola. Áudios esses onde ele supostamente estaria criticando Casillas e CR7. Após alegar que os áudios são falsos, Pérez recorreu na justiça e venceu. O seu pedido no processo foi uma multa de apenas 1 mil. Ele disse em entrevista que não queria lucrar, apenas mostrar que estava certo e que os áudios eram falsos, minando qualquer tentativa de manchar sua imagem. O velho deve estar sem poder na Espanha. E o que
que para mim é o maior feito de Florentino Pérez à frente do Real Madrid é sempre pôr as necessidades da instituição em primeiro lugar. Jogadores vendem muito, não importa quem seja. Agora, em 2024, Florentino, aos 77 anos, vive mais um capítulo de sua história no Real. Após contratar Jude Bellingham, de apenas 20 anos, jogador que já é votado para a Bola de Ouro, ao lado de Vinícius Júnior, Florentino Pérez vive uma novela de recriar os Galácticos, agora com a contratação de Kylian Mbappé. Novela essa que já perdura por anos, onde o produto indica que terminará do mesmo jeito de sempre. Florentino terá o que quer e, pelo visto, a custo zero para o atual produto Mbappé. Mostrando que... O que acabou se concretizando, né? O Florentino Pérez acabou contratando o Mbappé a custo zero. Contratou o Mbappé a custo zero para o Real Madrid. E tá aí até hoje. O Mbappé fez uma temporada passada muito boa, apesar do Real Madrid não ter ganho título assim relevante, né, na temporada passada. Mas o Mbappé fez uma temporada boa até. Como a primeira temporada dele no Real Madrid, na temporada passada. Mesmo após anos e anos e com uma idade já elevada, ele ainda conhece o caminho e sabe exatamente o que precisa ser feito para manter o Real Madrid no topo do futebol mundial. Lugar esse que o clube se mantém desde que ele assumiu a presidência, se tornando então o maior presidente da história do clube, elevando ainda mais a fama do Real Madrid como o maior do mundo. E é isso, se tu curtiu esse vídeo, vou pedir para você dar um like, deixar o seu comentário aqui e se inscrever no canal, porque esse tipo de conteúdo dá muito trabalho para ser produzido, já que existe bastante pesquisa para que eu esteja sempre trazendo o melhor tipo de conteúdo sobre futebol para você. Mas é isso, então, e até o próximo vídeo. Quantas vezes você já tentou estudar para os concursos sem ver os resultados que esperava? Pode? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você estar sempre recebendo notificação de vídeo novo toda vez que eu postar aqui no canal. Toda semana eu tô postando vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta, né? Seus parentes, seus amigos, todo mundo. E escreve nos comentários o que na sua opinião, qual foi a maior transformação que o Florentino Pérez fez no Real Madrid? Nesse tempo todo que ele é presidente, né? Ele já está um tempão já sendo presidente do Real, né? E aí, para você, qual a maior transformação que o Florentino Pérez fez para o Real Madrid? Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários aqui embaixo, tá? Beleza, galera? Falou, um abraço, valeu, fui, tchau!